Mesmo que pareça coincidência, Deus sabe o contexto. É dele o roteiro. De repente, mas não por acaso. Inesperado, porém planejado. Por um Deus que nunca perde o controle. Mesmo que todos te abandonem. De repente, mas não atrasado. E mesmo que pareça demorado, no seu lugar eu já estaria adorando. Na intensidade do barulho é que o céu está movimentando. Pode levar tempo pra nos fazer algo, de repente leva tempo. Algo novo vai acontecer no de repente de Deus. No de repente de Deus. Pode levar tempo pra nos fazer algo, de repente leva tempo. Algo novo vai acontecer no de repente de Deus. No de repente de Deus. Quantos acreditam nessa palavra profética? Eu acredito, eu acredito. De repente, mas não por acaso. Inesperado, porém planejado. Por um Deus que nunca perde o controle. Mesmo que todos te abandonem. De repente, mas não atrasado. E mesmo que pareça demorado, no seu lugar eu já estaria adorando. Na intensidade do barulho é que o céu está movimentando. E pode levar tempo pra nós fazer algo, de repente leva tempo. Algo novo vai acontecer no de repente de Deus. No de repente de Deus. Pode levar tempo pra nós fazer algo, de repente leva tempo. Algo novo vai acontecer no de repente de Deus. No de repente de Deus. Aguarda, porque aguarda, meu Deus vai cumprir, vai agir. De repente, trabalha, porque aguarda, meu Deus vai cumprir, vai agir. De repente, pode levar tempo pra Deus fazer algo, de repente leva tempo. Algo novo vai acontecer no de repente de Deus. No de repente, meu Deus vai cumprir. Vai agir. De repente, pode levar tempo pra Deus fazer algo. Eu não sei o que você está passando hoje, mas no de repente de Deus vai acontecer. E esse cenário de dor não define o que Deus está preparando para a tua vida. É algo maravilhoso. É no de repente. No de repente de Deus. Oh, glória! Ao repente, Jesus. Glória a Deus. Aguarda, porque aguarda, meu Deus. Você sonha alto? Invista com a Rico. Aqui é o seu perfil. Abra sua conta. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite, irmã Silvana.
Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Profeta Elielson Pereira, Deus abençoe tua vida, varão, a paz do Senhor. Boa noite. Os irmãos estão me ouvindo bem? O som tá bom? Comenta aí para mim, por favor. Se está dando para me ouvir bem. O que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar quando esse furacão passar? Como será que vou reconstruir o que a guerra me tomou, o que o vento levou? Como será que vai ficar se tudo se abalou e eu fiquei? Tem um porquê, nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando, o céu está me carregando. Até aqui me ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou. Até tudo isso passar, o que me resta é adorar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. De uma forma especial, em nome do Senhor Jesus. Vamos aguardar alguns irmãos chegarem. Deus abençoe a irmã Silvana, o Wilson. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Saudade de você também, meu irmão. Que Deus venha abençoar você e toda a tua família grandemente, viu? Sabe que as portas da minha casa estão abertas para você e tua família. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão chegando agora. Hoje estamos no segundo dia desse seminário, Escola de Leões, a qual iremos aprender mais sobre a palavra de Deus. Hoje vamos aprender sobre oratória e retórica. Aí você pode perguntar, mas o que é isso? A oratória é a arte de falar em público. É você saber se expressar em público sem atropelar, sem se perder nas palavras, sem você se gaguejar, sem você ficar, às vezes, sem saber o que falar. Então, a oratória é a arte de falar em público. Então, hoje nós vamos aprender junto, porque eu também estou aqui para aprender o que é oratória. Para você que prega, para você que é bem comunicativo, isso é muito bom para você que gosta de se expressar, e até mesmo diante dos seus colegas, dos seus amigos, quando tem uma oportunidade para dar uma saudação, para expressar algo diante de Deus. Isso é muito bom para você, para os irmãos que têm um chamado na palavra, até mesmo no louvor, e tem vontade de aprender mais do céu. Então aqui nós estamos hoje com a segunda aula de hoje. Já quero pedir para os irmãos, você que podem, compartilhe essa live, marque alguém para que venha assistir depois, para ficar gravada a live, vai ficar guardada aqui, tá bom? Então os irmãos que puderem, por favor, marque alguém, tá bom? Vamos estar aprendendo mais um pouco hoje. Então, oratória é a arte de expressar, de se falar em público. Hoje nós vamos aprender algumas atitudes, algumas falas, o que nós podemos ou não falar diante do público. Deus abençoe todos os irmãos de Catanduva, em nome de Jesus. Nossa irmã Silvana, Deus abençoe tua vida, em nome do Senhor Jesus. E retórica é a arte de falar bem. A oratória é a arte de você falar em público
E a retórica é a arte de você expressar bem as palavras, sem atropelar as palavras, sem se perder no seu discurso, nos seus sermões, para que você venha ter um bom êxito naquilo que você está expressando. Seja com a família, com os amigos ou em uma confraternização. Isso é muito bom aprender sobre a retórica, que é a arte de falar bem, de se expressar bem, e a oratória, que é a arte de se expressar, de falar em público, para que não venha se perder ou passar um constrangimento ou passar uma vergonha em público por não saber se expressar, não saber falar, ou tem vontade, tem desejo, mas às vezes se perde na palavra, se perde no discurso, nos sermões. Hoje nós vamos aprender como você se expressar e que forma você deve se expressar diante de um público. Um exemplo, quando eu comecei o ministério da palavra, eu me perdia muito, porque a mensagem ela é um corpo, né? A mensagem ela tem começo, meio e fim. Então, no começo da minha caminhada, eu era muito imaturo, não entendia muito ainda sobre a Bíblia, mas estava lá, irmão, pregando, tinha vontade, tinha desejo, amava pregar, mas começava no meio, terminava e parava. Tinha começo, meio, mas não tinha fim. Por quê? Porque não tinha quem me instruía, não tinha quem me ensinava. Então eu aprendi, foi o Senhor que nos ensinou, que nos instruiu, que nos ajudou, e a gente foi crescendo por bondade de Deus. E hoje nós estamos aqui por bondade de Cristo, nos ensinando e aprendendo também. Deus abençoe o pastor Sandro Ribeiro. Um forte abraço, varão, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos aprender, irmãos, sobre oratória, que é a arte de falar em público, e sobre retórica, que é a arte de falar bem, de se expressar bem. Então eu tinha muita dificuldade de me expressar, não sabia pregar, não sei até hoje, é o Senhor que nos ensina, e algumas palavras atropelando, e acabava que quando terminava não entendia nada, saía frustrado, porque achava que estava tudo bem, mas tinha algumas coisas que precisava ser ajustada, precisava ser, sabe, quando aquela engrenagem não está encaixando, então algumas coisas precisavam se encaixar no meu ministério. Quando eu comecei, por bondade de Deus, comecei a pregar com 15 anos, irmãos. Hoje estou com 37 anos de idade, nós estamos aqui, a cada dia mais aprendendo, por bondade de Deus, mas a gente teve que correr atrás, pagar um preço, abrir mão de muitas coisas, porque o reino é assim, irmão. O reino vai exigir de nós muita renúncia. Muitas coisas a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, de muitos lazeres, de muitos passeios às vezes. Não que você não vai passear, você tem, mas algumas coisas a gente tem que às vezes abrir mão para que o reino venha nos abençoar. Forte abraço, pastor Sandro Ribeiro, que é um dos professores dessa aula, vai estar encerrando esse curso, essa aula, esse seminário, e Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Irmã Silvia acabou de chegar aqui, a paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe. Então, irmãos, vamos lá, para que não fique muito extenso, os irmãos têm que trabalhar amanhã, eu serei breve nas minhas palavras, tá bom? Para nós aprendermos sobre a oratória, que é a arte de falar em público, vamos falar aqui sobre o altar, o que se deve e o que eu deve fazer, falar, algumas gesticulações, algumas atitudes que não podem ser feitas, tá bom? Vamos lá. A oratória, como já disse aos irmãos, que é a arte de falar em público, a retórica, que é a arte de falar bem, de se expressar bem, de argumentar, a eloquência, né? O que é a eloquência? É a força de dizer, é a faculdade de dominar aquilo que está sendo dito, pronunciado num sermão, numa palavra ou em uma saudação, né? Por meio das palavras,
é o ânimo de quem ouve, talento de convencer, deleitar ou convencer, ou comover, perdão, arte de falar bem. Vamos lá? Algum estudo aqui que a gente esteve estudando vai dizer assim: apenas 7% das comunicações entre as pessoas ocorram por palavras em si. 38% da comunicação se dão através do tom de voz. E 58% da comunicação entre as pessoas se faz através de fisionomia ou linguagem de corpo. Ou seja, os nossos gestos falam muito o que nós estamos sentindo no nosso pessoal. Então, cada gesto com as mãos, com o olhar, porque o nosso corpo fala. Então, os nossos gestos vai dizer se nós estamos indo bem ou indo mal, se estamos nervosos ou ansiosos. Então, os nossos gestos, se eu ficar aqui falando para os irmãos e gesticulando com as mãos, aqui para cá, os irmãos vai entender, vai perceber que eu posso estar um pouco afoito, eufórico ou meio ansioso. Por quê? Porque as minhas atitudes, os meus movimentos, minhas gesticulações com as mãos, ou a minha expressão facial, vai revelar para os irmãos se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Se eu estou ansioso, nervoso, apreensivo, ou se eu estou confiante ou não. Então, o gesto fala muito. Então, o gesto, nossas gesticulações, os irmãos já perceberam que, às vezes, quando um pregador ele vai ministrar a palavra, ele usa muito gesto com as mãos, gesticula muito com as mãos. Então, o nosso corpo fala muito sobre nós. Então, isso é muito importante. Não usar muito o gesto com as mãos e perceber que se eu uso muito o gesto com as minhas mãos decorrente, toda hora, todo momento, aquilo vai dizer que eu estou ansioso, nervoso, eu estou meio apreensivo daquilo que está sendo falado. Então isso atrapalha quem ouve e quem está ministrando, quem está pregando a palavra. Então isso é muito importante na área da retórica, da oratória, as gesticulações, porque o nosso corpo fala. Então nossos atos com as mãos, nossas atitudes, às vezes movimenta muito, às vezes a pessoa vai para lá, vem para cá, então isso fica atrapalhando muito quem está ali para ouvir a palavra, quem está ali para assistir a palestra, para ver, para assistir o sermão. Então é muito importante, como foi dito ontem, a ética, a postura, ela não pode se ausentar do ministério de um homem e de uma mulher. Ele tem que andar com a ética, sem perder a postura, sem perder a essência, não mudando o seu caráter, sendo ele quem é, sendo ela quem é. Então, a ética cristã é necessário caminhar conosco, que temos o chamado da palavra, para que a gente não venha se perder nos nossos sermões, na nossa palavra, nas mensagens. Tudo bem? Aqui vamos dar continuidade. A expressão facial e os gestos e os movimentos das pessoas definem muito mais o que elas estão dizendo do que as palavras em si. Nós acabamos de dizer que os gestos, a minha expressão facial, ela fala muito mais sobre mim do que as minhas palavras. Ou seja, os meus gestos, minhas gesticulações, vai falar muito mais do que o meu sermão, do que a minha palavra. Então isso é muito importante, haver um policiamento, uma vigilância aí, para o quê? Para que eu venha ter um sermão com êxito, uma palavra com excelência. Então é necessário eu me policiar para que eu venha usar menos o gesto com as mãos e venha ter uma mensagem com eloquência, com sabedoria, com graça e com a presença de Deus que não pode faltar.
Então é necessário um sermão com eloquência, com uma boa fala, uma boa retórica, uma boa oratória, a ética cristã. Então isso não pode faltar sobre a minha e a tua vida. Deus abençoe a cantora Nádia, acabou de chegar. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Estamos falando sobre a segunda aula de hoje, sobre a oratória e sobre retórica. Que a oratória é a arte de falar em público, é a arte de se expressar em público. E a retórica é a arte de falar bem, de me expressar bem. Então isso é necessário fazer parte de quem tem ministério no louvor e na palavra. Tá bem? Deus abençoe a irmã Nádia, paz do Senhor. Os irmãos estão chegando agora. Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui sobre o seminário Eclesiásticos Online, Escola de Leões. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos dar continuidade aqui, em nome de Jesus. Diz assim: repare, por exemplo, um humorista famoso, com algumas palavras, consegue fazer o público rir. O sucesso da oratória consiste na eficácia da persuasão, que é envolver o público. Então isso é muito importante. Um pregador possuir, agregar no seu ministério, ele ser persuasivo, ele envolver o público na mensagem sendo ministrada, no sermão que está sendo falado através dele. Então ele tem que ter essa graça de Deus para envolver. Por quê? Porque o povo envolvido na palavra, no sermão, ele vai entender mais a fundo o que você está falando. Então, quanto mais envolvente o público permanecer na mensagem, com o pregador, com o palestrante, com o professor, mais a sua mente ela vai expandir, ela vai abrir, ele vai entender mais a mensagem. Exemplo, quantas vezes nós entramos em lugares, ouvimos a palavra e saímos de lá com dúvidas, saímos de lá sem entender o que foi pregado. Por quê? Porque a pessoa ela não foi instruída de forma certa como ministrar um sermão, como começar um sermão. Como foi dito aqui no começo da live, a palavra de Deus, a mensagem, ela é um corpo, ela tem começo, meio e fim. Então, para que não fique uma mensagem meia boca, pela metade, a mensagem ela tem um começo, que é a introdução, ela tem um meio, ela tem um fim. Então, é necessário entendermos que a mensagem, o sermão que for pregado, for ministrado, ele precisa ter esses 3 tópicos, que é começo, meio e fim. Quantas vezes, quando eu comecei na caminhada com Cristo, o que era começo estava no meio, o que era o fim estava no começo, o que era no meio estava no fim. Então, irmão, o povo não entendia nada do que eu estava pregando, do que estava sendo ministrado, e muita gritaria, entendeu? Então o povo acaba sai do culto sem entender nada. Por quê? Porque não tinha maturidade espiritual, não tinha quem me instruísse, não tinha quem falasse, olha, estuda mais, policie-se mais nisso. Não tinha quem me falava, olha, Maico, a mensagem, ela tem começo, meio e fim. E a mensagem não precisa. Eloquência não é gritar. Não, eloquência é você levar um tom, mais o povo entender que aquilo é graça envolvida, mas o povo ter, eu fui para o culto, mas Deus falou comigo, eu entendi o que foi pregado, eu entendi o que foi ministrado, eu entendi o sermão. Por quê? Quando se há graça de Deus, quando a pessoa ela é bem instruída na palavra, ela tem convicção de Deus, o que está sendo pregado. E quem está ouvindo, que é o mais importante, precisa entender o que está sendo pregado. E quando está ali na frente do altar para pregar a palavra, os olhos da multidão estão sobre você. Então o alvo ali é você. Você percebe que para onde você caminha,
o olhar da multidão te acompanha, porque o povo está com sede, está com fome. O povo quer entender. O povo quer sair de lá com a alma saciada. E quer sair de lá, opa, Deus falou comigo. Eu entendi o que Deus falou comigo. Então isso é muito importante diante de quem está pregando a palavra. Ele ter a convicção de que o que ele vai ministrar, ele teve um tempo de estudo, de consagração, um tempo de leitura, um tempo de separação para entender o que Deus quer falar com o seu povo. Então é muito importante para quem prega, para quem ministra, porque tem, irmão, ministro de louvor. Quando se fala ministro, é algo que se prega, algo que se fala, algo que se ministra, que se palestra. É o ministro de louvor e o ministro da palavra. Então isso é muito importante. Ele ter essa graça, nunca perder a essência, mas saber o que está sendo falado, para que não venha tropeçar nas suas palavras e não venha passar vergonha em público. Então não pode faltar, como foi dito ontem, a ética cristã, a postura, a conduta do pregador. Hoje sobre oratória e retórica, que é a arte de falar em público e a arte de se expressar bem. Tá bom? Irmãos, só vou fechar a porta aqui, que o vento abriu aqui, mas os irmãos permanecem. Já volto. Glória a Deus. Como eu havia falado, irmãos, vamos dar continuidade aqui. Agora vamos falar sobre alguns cuidados e dicas para quem prega a palavra, tá bom? Não colocar as mãos no bolso. O corpo fala através de gestos. Nossos gestos mostram o que se passa em nosso íntimo. Ou seja, já vi muito pregador, também já fiz muito isso, errei muito nisso. Quando estava pregando, ficava colocando muita mão no bolso, coçando muita cabeça, tirava muito óculos e mexia para cá, mexia para lá, e ficava meio inquieto, andava para lá, andava para cá, e aquela inquietação, como já foi dito, o nosso corpo fala muito mais do que as nossas palavras. Então isso é necessário se policiar. O que quer dizer a ética cristã? A postura não pode faltar. Então isso ajuda muito a ética cristã, você não errar, você não pecar algumas atitudes, alguns gestos que não se devem ser expressado ou feito diante do público. Cuidado com os vícios de linguagem, tais como né, tá, viu e etc. Deus é bom, né? Então uma palavra vai dizer aqui, né, que então isso é vãs repetições, entendeu? Então a pessoa acaba não entendendo. E isso traz um desconforto para quem está pregando. Traz um desconforto, um desarranjo, e fica aquela coisa meio repetitiva. Fica uma mensagem muito chata, porque é algo de vãs repetições. Etc e tal. Então, evitar vãs repetições e as palavras que se deve... mas às vezes eu falo, não porque você quer. Às vezes é normal você conversar, você estar ali ministrando, ou uma saudação que você der, e você, às vezes, fala, não porque você quer. Às vezes é o hábito, é normal isso. Mas procurar se policiar nisso, tá bom? Evitar falar né toda hora, tá, viu, etc. Se policiar nisso para que você venha ter êxito e venha ser uma excelência naquilo que você está falando, debaixo da graça de Deus, tá bom? Olhar para o público, tentar criar certa intimidade. Cada pessoa tem que sentir que você está falando só para ela. Ou seja, você tem um foco. Não você, como eu comecei, irmão, quando eu comecei a ministrar,
eu tinha um defeito muito feio. Eu pregava e olhando só para uma pessoa. Era vez estávamos em culto domiciliar, em casas, e muitos jovens em volta, à minha volta, e eu fixava o olhar só em uma pessoa. Então meu professor ele foi me ensinando, falou: Mike, olha, quando você vai pregando, encare o público. Olha no olhar da pessoa que está te assistindo, te vendo. Não tenha medo. Encare o público. Nós acabamos de falar aqui. Tenha intimidade com o público. Não tenha medo de encarar. Não você encarar, você olhar, opa, a pessoa vai saber o que está saindo da tua boca, o que você está falando, tem base bíblica. Não você fixar um olhar em uma pessoa só, porque você falou, então, irmão, a palavra diz assim, assim. Se você fixar os olhos em uma pessoa só, sabendo que à tua volta tem uma multidão de gente ouvindo o que você está falando. Então é necessário você perder esse medo, essa timidez, que é uma das aulas que a gente vai falar no sábado, tá bom? Então, sempre enfrentar o público. Não olhar para baixo, não olhar para o teto, não desviar o olhar, porque você demonstra uma certa desconfiança, um certo medo. Você vai transmitir para o público, você está ali com medo, com receio. Então, ter oportunidade para expressar algo da parte de Deus, seja no louvor, na palavra, no testemunho, seja na pregação, encare o público. Mas não fixe somente uma pessoa. Entenda bem, à tua frente, ao teu redor, nas suas laterais e atrás de você, tem pessoas que estão ali para ouvir o que você quer falar. Então, sempre enfrenta o público, sem medo. Comece, prega a palavra, mas enfrente o público. Enfrente, olhando para a esquerda, não desvie os teus olhares. Como já foi dito, não olhe para cima, muito para baixo. Não diga vãs palavras, vãs repetições de palavras, para que não venha ficar uma mensagem cansativa e chata. Tá bom? Então, vamos policiar nisso, para que o teu sermão, a tua palavra, o teu louvor, o teu testemunho, o teu sermão venha ser algo com êxito para a glória de Deus, tá bom? Estamos já chegando ao fim daqui a pouco. Falta alguns minutos. Olha aqui. Evitar palavras. Olha aqui, por exemplo, algo muito importante que deve ser ressaltado aqui. Não comece com palavras vazias, que demonstram falta de objetividade. Palavras como bem, bom, aí e então não possuem nenhum significado e ficam soltas, dificultando a conquista do auditório. Ou seja, palavras que não tem nada a ver, o povo fica meio, mas o que isso tem a ver? Então, evitar palavras como bem, bom, aí, então, não, talvez. Então, sempre centrado num algo só, sabendo que tem um auditório, um público nos observando e esperando ouvir algo que vai trazer bom êxito à tua audição. Não usar chavões, como assim, para os irmãos entenderem, ou frases vulgares, chavões ou palavras desnecessárias diante do público, diante do auditório que está nos ouvindo. Chavões do tipo amém, diga graças a Deus, sim ou não, etc. Colocam a sua pessoa como um simples imitador. Todo bom orador tem o seu próprio estilo. Ou seja, evitar certas palavras, certos jargões. Olha para o teu irmão, diga que bom que você veio. Olha para o teu irmão, diga. Então, evitar essas certas repetições. E isso vai o quê? Tomando o tempo da palavra
que era para ser ministrada e evitar, sim ou não, eu digo ou não, eu falo ou não, os irmãos estão entendendo? Levanta a tua mão. Então, como que o orador que está ali pronunciando, dando a sua palestra, ele já tem a sua identidade própria, já tem a sua essência própria. Então, para ele não ficar imitador de outros, ele já tem a sua própria essência. Ou seja, ele sabe, ele está ali com um objetivo. Porque a palavra, os sermões não podem ser vazio, oco. Não. Tem que ter uma objetividade e tem que ter um direcionamento, uma direção. Então, quando você está falando em público, sempre ter a ética cristã, oratória, retórica, evitar muitos gestos com as mãos, muitos gestos faciais, evitar você demonstrar para o público que está te vendo, te ouvindo, você demonstrar sempre confiança. Porque se você se mostrar com medo, uma desconfiança, uma incerteza da sua parte, você vai transmitir para o povo que você não é de confiança. Então, para que o povo venha confiar no que está sendo dito por você, você tem que transmitir a ele uma confiança. Então, falar sempre firme. E o que você está dizendo, você falar com firmeza e com certeza. Não falar meio, mas não. É você falar, mas falar firme. Para que quem está te vendo e te ouvindo falar, opa, o que ele está falando ali é sério. E é a verdade. Então, sempre se policiar nisso. Para que o teu sermão, as tuas palestras, as tuas aulas, para que a sua mensagem ela venha ter começo, meio e fim. E quando terminar o que foi dito por você, você sai dali satisfeito, você poder respirar e falar, obrigado, Jesus. Foi tudo bem. Porque tudo, irmãos, é para a glória de Deus. Então, sempre se manter firme nas suas palavras. Não é jogar palavras ao vento. Não. Que quem está ali para te ouvir, para te ver, está ali porque sabe que algo de bom você tem para oferecer. Então, se você oferecer qualquer coisa, é a mesma coisa que você chegar em algum lugar e a recepção for péssima. Você nunca mais pôs o pé naquele lugar. Mas se você entra num lugar, a recepção, você foi bem recebido, com todo carinho, te trataram como uma princesa, como um príncipe, você vai ter prazer de voltar lá. Assim é quem está sendo ministrado. Você está vendo que a mensagem não está fazendo efeito? Ele vai ficar ali, mas ele nunca mais vai voltar. Por quê? Ele não foi bem recebido. O que foi ministrado não lhe causou efeito nenhum. Então, irmãos, é muito bom, como eu disse ontem, eu repito hoje, é muito bom para quem tem chamado. Estude. Estude. Tem cursos de teologias com grandes professores na área da teologia. Estuda. Não seja uma pessoa, um cristão arrogante. O meu professor é Jesus. Sim, irmãos. Mas ele capacitou homens e mulheres para nos ensinar. Então estude mesmo. Procure curso de teologia, cursos de retóricas, oratória, curso que você acha que você ainda não maneja bem. Você fala, olha, eu peco nessa área. Procure uma excelência nessa área. Ou ainda eu ainda me perco em algumas palavras. Procure cursos aprofundados na retórica, oratória, ética cristã. Não é vergonhoso, irmão. Vergonhoso é você continuar com essa dúvida e não correr atrás para que você venha ter um bom êxito. Então, procure professores que ensinam realmente a Bíblia Sagrada, que vai te direcionar o que deve ser feito,
para que o teu sermão, os teus louvores venham ser impactado para a glória de Deus, e quem ouvir a tua mensagem, ouvir o teu louvor, venha sair de lá saciado, com vontade de voltar para ouvir o que Deus tem para falar por intermédio da tua vida, da tua pessoa. Então, irmãos, esse é o curso de hoje, tá? Espero ter ajudado os irmãos, tá bom? Que Deus vos abençoe. E eu repito aqui e reforço. Compartilhe essa live, tá bom? Marque alguém, corra atrás do teu sonho. Se você tem chamado de Deus para pregar, estude a palavra, renuncie, se separe, ore mesmo. Tenha dúvida de algo, procura saber. Não fique com dúvida, não durma com dúvidas, procure saber. Leu algo, não entendeu? Procure teu pastor, um professor de teologia, procure no Google, no dicionário, mas não fique com dúvidas, tá bom? A Bíblia, irmão, ela tem uma gama de coisas que podem nos ensinar, tá bom? A Bíblia vai dizer que o povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, o povo erra por não conhecer a Bíblia, por preguiça de estudar a palavra. Irmãos, eu não sei nada. Ainda estou aprendendo ainda. Eu prego por bondade há 19, quase 20 anos eu prego a palavra, irmão. E todos os dias eu estou aprendendo algo, porque eu nunca sei nada. E vou morrer não sabendo nada. Então, irmãos, a gente cada dia mais estamos aprendendo. A Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia é uma fonte inesgotável, irmãos. E para finalizar, vou ler um texto com os irmãos aqui, que se encontra no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 4, no seu verso 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vós convém a responder a cada um. Olha que interessante, que importante. Que as nossas palavras sejam sempre agradável. Não que você vai agradar quem vai ouvir, não. Mas que seja agradável aos ouvidos de quem está nos ouvindo. Não seja palavras de afrontas, de ofensa. Não. Mas sejam palavras agradáveis e temperadas. Igual o sal. Se eu colocar muito sal no arroz, irmão, é impossível de comer. Porque eu acrescentei a mais do que é necessário. Então tem que haver um temperamento. Opa, eu não posso ultrapassar dessa dose. Se eu ultrapassar dessa dose aqui, vai ficar algo chato. Então, a palavra nossa, que ministramos a palavra, que temos o chamado, tem que ser temperada. Pai, Senhor, apóstolo Cleicimar, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui dando um seminário eclesiástico online, de um projeto que Deus nos deu, de um seminário, por nome, glória a Deus, Escola de Leões, para a glória de Deus. E estamos aqui hoje falando sobre a oratória e sobre a retórica. Ontem ministramos por bondade de Deus sobre ética cristã e hoje sobre oratória e retórica. Deus abençoe o apóstolo, em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade entre nós. Então, irmãos, sejam nossas palavras agradáveis aos ouvidos de quem está nos ouvindo e temperada. Não venha falar além do que é necessário ou menos do que é necessário, mas que os sermões, as palavras venham ser temperadas para quem está nos ouvindo venha sair ciente do que ouviu e entender o que está sendo dito. Porque muitas pessoas entram no culto, irmão, e saem sem entender nada. Porque falta um posicionamento ministerial, um amadurecimento ministerial de quem está ministrando. Por falta de procurar um professor de teologia,
um curso sobre oratória, retórica, um curso sobre uma ética cristã, o que é uma ética cristã, como me comportar diante do público, o que falar, o que não falar, o que fazer, o que não fazer diante do público, porque os nossos corpos, os nossos gestos com as mãos, nossos gestos faciais, o nosso caminhar, ele fala muito mais do que as nossas palavras. Então isso precisa ser policiado por nós que pregamos a palavra. Então, que isso venha servir de lição para nós, que eu estou aqui aprendendo também com os irmãos. Que venha servir de lições para nós. Para quê? Para que quando a gente for ministrar a palavra de Deus, a gente não passar vergonha, como muitos pregadores têm passado. Por quê? Porque tem preguiça e não retira um tempo para estudar, para ler a Bíblia, para orar e perguntar a Deus o que o Senhor quer que fale para o teu povo hoje. Então é necessário, irmãos. É necessário, eu louvo a Deus pelos professores de teologia que nos ensinou, que me ensinou por bondade de Deus. E quero aqui te incentivar. Estude. Estude teologia, estude o básico, o médio, o avançado, se necessário, o bacharelado. Irmão, estude. Estude porque é necessário. No mundo que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo, irmão, caótico, nesse mundo de heresias e mentiras, de engano, é necessário. É necessário estudarmos a palavra para que a gente não venha ser pego como muitos por aí que estão caindo nas heresias desses falsos mestres e comem qualquer coisa e depois fica reclamando com Deus. Então é necessário a gente estudarmos a palavra com professores mesmo capacitados que entendem e que sabem o que está falando, o que está transmitindo, para que você venha se tornar um aluno e lá na frente um professor. Porque muitos não querem sentar para ouvir, mas querem levantar para ensinar. Então, irmão, ouvir é muito mais importante do que falar. Porque quem ouve não tropeça nas palavras. Quem ouve erra menos. Quem ouve, quando se levanta para falar, ele sabe que vai falar. Ele tem convicção que ele vai falar. Porque ele sentou para aprender. Então, quem senta para aprender é apto a levantar para ensinar. Então, quero que reforçar mais uma vez. Estude. Estude a palavra de Deus. Procure um instituto de teologia, uma faculdade teológica, cursos. Tem igrejas aí, irmão, que dão cursos. Procure, irmão. Estuda mesmo. Se lance mesmo na palavra de Deus. Mergulha de cabeça mesmo na palavra, para que esses falsos mestres que estão no nosso, até mesmo no nosso meio, não venham te enganar. Para quando vierem com heresias e mentiras, você está preparado na palavra para combater e falar, opa, aqui não. Porque, irmão, o povo hoje está padecendo, está quebrando a cara, porque não quer abrir mão de algumas coisas para aprender sobre o reino. Então, irmão, estude mesmo. Estude a fundo, no profundo, mergulha mesmo na palavra. Porque, irmão, o que nos alimenta ainda é a palavra. E a maior revelação e profecia é a palavra. Então, um conselho de um irmão e de um amigo. Estude a palavra de Deus. Porque os falsos estão aí. Os mentirosos, os hereges, os falsos profetas estão aí, irmãos. Até vezes congrega conosco, a gente nem sabe. Estão aí à nossa volta, está aí conosco, canta, prega, ora, profetiza, revela, mas está aí, irmão. Para lá e para cá, está aí pregando, usando o nome de Deus, usando os dons para se vangloriar, para se bem favorecer. Queridos, estude. Porque chegará dias que a oportunidade que você tem hoje, que nós temos hoje de aprender a palavra, não vai haver mais, irmão. Então, agarre a oportunidade de hoje das faculdades de teologias, dos centros teológicos, dos institutos. Não procure. Tem aí escola de pregadores, academia de pregadores. Irmãos, se aprofunda.
Manda ver, mete o pé mesmo, vai para cima. Eu tenho certeza que Deus vai te dar graça, sabedoria, e a tua mente, irmão, vai expandir. Tua mente vai abrir. Muitas dúvidas vai ser esclarecida. E quando você pregar a palavra, você vai pregar com graça, com eloquência, e você vai ter convicção do que você está falando. Não é igual muitos por aí, irmão, que pega o que quer, fala o que quer e se perde na mensagem e você acaba entendendo nada. Então, mergulhe na palavra. Pregue a palavra com excelência, com êxito, com eloquência e com graça de Deus. Tá bom? Deus abençoe Evandro Fernandes, em nome de Jesus. Um forte abraço, a paz do Senhor. Os irmãos chegando agora, se puderem, compartilhe essa live, tá bom? Em nome de Jesus. Te espero amanhã, tá bom? Nossa terceira aula da Escola de Pregadores, tá bom? Treinados para governar. Que Deus abençoe aos alunos que assistiram. Como já reforcei no grupo lá no WhatsApp, só vai receber o certificado quem participou da aula, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, uma ótima quarta-feira, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, para a glória do Senhor Jesus.